A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Deus abençoe a todos, pastores, dirigentes, professores, coordenadores, alunos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus envolvidos com a Escola Dominical. É sempre um prazer recebê-los aqui. Você sabe que todas as semanas nós temos aqui aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Isso é muito importante, é uma forma de apoiar o canal e mostrar ao YouTube que o nosso trabalho é importante e que é importante para você também. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, fale de onde você nos assiste, fale da importância das nossas aulas aí para você. Compartilhe os vídeos, esse vídeo é para todo mundo, é vídeo da palavra. Compartilha para os novos convertidos, para alunos de outras classes, com outros professores, com outras cidades. Entra aí no seu grupo de WhatsApp e manda para todo mundo. Eu continuo aqui com aquele pedido para vocês muito especial. Primeiro, quero agradecer, porque alguns irmãos já têm atendido o nosso pedido. Tem um link aqui, o primeiro link, apoie o canal. É o link de uma vaquinha. Por que eu estou fazendo isso? Porque até o início da quarentena, até 30 dias atrás, 40 dias atrás, quando começou a fechar os templos, nós viajávamos o Brasil pregando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, eventos, enfim, mas os templos estão fechados, agendas canceladas, São Luís do Maranhão, Novo Progresso no Pará e todas as agendas aqui em volta que nós atendíamos sem previsão de quando as igrejas voltarão a ser abertas e aí até retomar todos os eventos. Então, você participando desta vaquinha, você está me ajudando, você está mostrando a importância do meu trabalho para você. Você está me ajudando a manter esse trabalho, a cuidar da minha família nesse tempo, que é um tempo difícil para todos, mas se nós nos dermos as mãos, não vai faltar para ninguém. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, participe da vaquinha, compre o livro, se quiser contribuir de alguma outra forma, me chama, o meu contato está aqui na descrição dos vídeos. Será um prazer atender os irmãos e receber aquilo que de bom grado o Senhor colocar no seu coração. Amém? Vamos então a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Alunos, todos os envolvidos. Lição 4, classe de juvenis. Eu tenho um pedido para fazer para vocês. Deixa a aula até o final. Dá play na aula e vai até o final. Quanto mais você assistir da aula, mais o YouTube ajuda a gente, tá bom? Deixa a aula até o final. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar 20 minutos na frente do computador, meu querido. Você está preparando uma aula. Tem esse tempo, gaste esse tempo. Se não puder ficar parado sentado, deixa o celular tocando a aula aí. Aumenta o volume para você ficar ouvindo, ou só deixa aí, deixa, tá bom? Porque isso conta como visualização para nós. Lição 4, classe de juvenis. Como se deu o ministério de Jesus? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é extraordinário, por quê? Porque Hebreus vai dizer que sangue de bode, sangue de animais não era poderoso para tirar pecado de ninguém, tá certo? Aí João olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Romanos 5,12, assim como por um homem o pecado no mundo entrou, também era preciso que por um homem viesse a salvação. Então, é por isso que João aponta para Jesus: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse aí tira o pecado do mundo. Como diz aquele louvor, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20, é o texto em classe. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes, desde a criação do universo, o seu ministério aqui na terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. Nesta lição que nos inspira, é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao seu chamado. Qual é o seu? Uma das coisas mais difíceis de traduzir ou de explicar é o que é um chamado, né? O que é um chamado? Chamado é uma missão. Então eu vou usar aqui uma interpretação da Vanessa Tanaka, lá do Silas Malafaia, da Advec, líder da
turma lá dos adolescentes da Advec, o chamado é aquilo que grita dentro de você. E por mais que você tente ignorar, quanto mais você ignora, grita mais alto. O chamado é aquela missão que você não consegue abandonar e que você não se vê fazendo outra coisa senão cumprindo o chamado. Respondi? Não muito. Qual é o seu? Qual é o seu? A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde nos debruçamos sobre o exemplo de Cristo. Então, olhando o chamado de outras pessoas, nós podemos entender o que é chamado e descobrir qual é o nosso chamado. Um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Então, por exemplo, eu escuto profecias desde que eu era adolescente, dizendo que eu seria conhecido em muitos lugares, que eu viajaria para muitos lugares desde a adolescência. Mas eu decidi viver este chamado nos últimos 4 anos. Até 4 anos atrás, eu pregava, eu participava, mas como um líder que pregava. De 4 anos para cá, eu assumi o ministério da pregação, o chamado para viver e para viajar de lugar em lugar, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque grita dentro de mim, é algo que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo fazendo... Essa para mim é a minha missão, a minha missão. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por um projeto? Ao início disso, o ponto de partida para qualquer história. Assim é comigo e com você. Com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e o abraçou intensamente. Então o chamado é aquilo que você abraça com intensidade. Nós podemos ter diversas atividades, mas o chamado é aquela atividade que se torna a sua prioridade. É aquela para o qual você se dispõe com a maior intensidade da sua vida, e se você tiver que abandonar tudo, você larga tudo para cumprir aquela missão, para cumprir aquele propósito. Entre você escolher diversas atividades, porque mesmo cumprindo um chamado, temos diversas atividades. Mas se alguém chegar para você e falar assim, escolhe o que você quer fazer da vida, você vai escolher o chamado. Por quê? Porque é aquilo que te realiza como pessoa, é aquilo que te desenvolve como pessoa, é aquilo que você descobriu que é o seu propósito de vida, a razão pela qual você quer viver, sair da cama, levantar, trabalhar, estudar, enfim, o chamado. E com Jesus não foi diferente. Claro que o chamado de Jesus não aconteceu quando ele era já o verbo que se fez carne. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias na Galileia ou em Jerusalém. Desde a fundação do mundo, esse chamado já estava planejado. Logo quando o homem escolheu o pecado, e aí eu diria que até antes, porque a própria referência que ele vai usar aqui, 1 Pedro 1, 19 e 20, não foi com ouro, 18, 19, 20, não foi com ouro, prata ou pedras preciosas que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Então, lá na eternidade, antes de criar o homem, quando Deus planejou, no plano de criação do homem, Deus já sabia que o homem pecaria, e Deus já sabia o quanto custaria para resgatar o homem, para salvar o homem, para reencontrar o homem, para reconciliar o homem consigo mesmo. E ele sabia que o preço seria que o seu filho, por isso que o texto está dizendo, conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus já sabia de sua missão antes do homem ser formado, antes do homem ser criado. Deus já sabe, Cristo já sabia de sua missão, ou seja, ele não, a dor da cruz, o sofrimento da cruz, Deus já conhecia e já sabia na eternidade. O que aconteceu ali foi a manifestação do preço que já tinha sido determinado, o sacrifício que já tinha sido oferecido, a missão que já tinha sido aceita por Jesus Cristo. Ele, portanto, desde a eternidade já tinha
decidido dar a vida ou morrer para nos dar a vida, se tornar pecador para nos tornar justos diante de Deus. O ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico. Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Tudo isso é o quê? Tudo isso é amor de Deus. É por isso que a justificação, ela é mais que perdão. Porque em Cristo nós não fomos apenas perdoados, nós fomos justificados. Porque perdão, ao conceder perdão para alguém, você está reconhecendo que havia nesta pessoa algum erro pelo qual ela poderia ser condenada ou perdoada e você decidiu perdoar. Só que em Cristo nós não somos apenas perdoados, somos também justificados. Por quê? Porque ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele levou o nosso pecado sobre si na cruz do Calvário. Por isso que nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê apenas como perdoados, mas também como justificados. E o que isso significa? Justificado é alguém que tem mais do que uma declaração de perdão, ele tem uma declaração de inocência, ou seja, alguém que nunca cometeu pecado algum. Por quê? Porque todo o nosso pecado Jesus levou sobre a cruz. Jesus levou sobre a cruz. Em seu ministério terreno, Jesus nos inspira com sua forma de agir no dia a dia. E é interessante isso porque mostra também a humanidade de Jesus. Ele orava, jejuava, ia ao templo, às sinagogas, lia as escrituras. Se Jesus, o Filho de Deus, fazia isso, integrante da Trindade Divina, orava, eu queria, sério mesmo, uma das cenas que eu queria como discípulo, eu queria ver Jesus orar, sério mesmo, devia ser uma oração muito da hora. Porque presta atenção, se nós, quando adquirimos uma certa intimidade com Deus, já é gostoso orar, agora imagina Jesus orando. É por isso que ele passava a noite orando. Por quê? Porque afinal de contas, quando ele ia orar, ele estava manifestando um relacionamento eterno que ele tinha com o Pai. Ou seja, se temos dificuldades para orar e se a oração para nós é sem graça, é porque nós não temos relacionamento com Deus. Porque para quem tem relacionamento, conversar um com o outro, o tempo passa, o tempo voa. Jesus curava os enfermos, expulsava demônios e ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono. Eu diria aqui, eu queria frisar que o maior ministério de Jesus que ele exerceu, enfim, foi o de diácono. Ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus lá em João 13, ele deixou bem claro que a tarefa mais importante seria exatamente, deixa eu colocar aqui, do homem não veio para ser servido aqui. A tarefa mais importante era servir aquele que entre vós quiser ser o maior, que se torne servo de todos. Mateus 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O maior ministério que Jesus exerceu como homem foi servir. Ele estava servindo pessoas quando pregava para elas, quando curava elas, quando se assentava com elas, quando escutava elas, quando treinava os discípulos. Ele estava servindo as pessoas. Um ministério messiânico de Jesus.
O ministério de Jesus foi também messiânico. O que isso significa? Que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família ou tribo específica, já que ele era da tribo de Judá e não de Levi, de onde viriam ali os sacerdotes. Também não era temporário, muito pelo contrário. Cristo é o sacerdote perpétuo. Eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus explica algumas coisas em relação ao sacerdócio de Cristo e ao seu sacrifício e nos faz entender muitas coisas. A gente olha muitas vezes para Hebreus, principalmente os mais jovens, e isso nós é que enfatizamos na vida deles. Nós olhamos muito Hebreus 11, mas para entender o que Cristo fez, Hebreus 7 e versículo 23, por isso aquele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio eterno. Jesus tem um sacerdócio permanente. Aleluia! Então ele é um sacerdote permanente. O texto aqui também, ele diz que ele vai colocar aqui, olha só, 7,4: Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. E aí ele vai falando. Aí ele diz aqui, sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Então, ele está deixando aqui muito claro o sacerdócio, a diferença entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Levi é feito por homens, por seres humanos, pessoas que morrem, pessoas que pecam, que têm que oferecer sacrifícios por si mesmos, mas o sacerdócio de Cristo é eterno, é de uma extensão a outra, é um sacrifício eterno e é também um sacrifício perfeito, porque Jesus não tem pecado, ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é perfeito, ele não tem pecado. Qual é o seu chamado? Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Eu gosto de João capítulo 10 e versículo 18, Jesus mostra o foco do seu chamado quando ele diz: eu mesmo dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu dou a minha vida. Lucas 19 e 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tinha foco, Jesus sabia qual era a sua missão e veio para cumprir essa missão. Essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado de Cristo, esta verdade nos inspira, já que atendendo o chamado, Cristo nos salvou. Mas e você? Qual sua postura frente a esse exemplo? O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? É preciso buscar e pedir a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e viver plenamente tal desafio. A seara é grande, então nós somos chamados para viver pela glória de Deus. O cristão é chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado para todo cristão, não importa de que forma. Muitos não cumprem o chamado porque estão presos a estereótipos criados pelas próprias organizações, onde nós achamos que para Deus usar alguém, seja um professor de escola dominical, seja um líder de jovens, ele tem que se adequar, entrar numa caixinha, falar, aqui tem que ser assim, assim e assim,
Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus usou os improváveis, Deus usa os improváveis. Gideão não tinha porte para vencer aquela batalha, mas venceu. Sansão não tinha, Davi não tinha, Moisés não tinha, Arão não tinha, Josué não tinha, o próprio Cristo não tinha o estereótipo de libertador, de salvador, porque Deus está mostrando que ele trabalha com as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, uma das grandes dificuldades de se cumprir o chamado é entender que as pessoas não estão prontas para que a gente cumpra o nosso chamado de acordo com aquilo que Deus quer. Mas nós precisamos ter convicção da nossa chamada, aceitar as críticas, aceitar as oposições, porque quem nos chamou é o Senhor, e Ele, assim como Cristo já tinha na eternidade determinado o seu propósito, Deus, quando nos fez, Ele já nos colocou nesta terra com um propósito, com uma missão a ser cumprida. Nós devemos orar, pedir ajuda ao Espírito Santo para descobrir esta missão, e ao descobrir, cumprir o nosso propósito, ganhar almas para o Senhor, ter personalidade para exercer o nosso chamado e o nome de Deus ser glorificado, porque a seara é grande e muitas pessoas estão esperando ouvir a palavra de Deus. E todos aqueles que percorreram o mundo e ganharam multidões para Cristo foram pessoas que abandonaram uma vida comum para viver o seu chamado. Eu concluo essa lição dizendo isso. Só cumpre o chamado quem abandona a vida comum. Quem quer viver uma vida comum, quem quer viver uma vida como todo mundo, quem quer ser mais um na igreja, no reino de Deus, não vai cumprir o chamado. Mas quem se dispõe a ser diferente, fazer a diferença e pagar o preço que isso significa, vai cumprir o seu chamado e será bem-sucedido, porque Deus está com você. Deus te abençoe, forte abraço, Deus abençoe todos os irmãos, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comente o vídeo. Eu estou me preparando aqui para pegar os comentários dos irmãos e começar a citar aí alguns comentários que os irmãos deixam para a gente aí no YouTube. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, envie essa aula para todo mundo. Um forte abraço, boa semana e até a próxima. Deus abençoe. Alunos, todos os envolvidos.